Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, para que o rei não sofresse dano algum. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasiões ou culpa alguma, porque Daniel era muito fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa alguma. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasiões alguma contra este Daniel, e se não procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os presidentes, os capitães, os governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento. Por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E foi confirmado o rei um edito, e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos. E Daniel, pois, quando soube, então em sua casa, ele entrava e orava na janela do seu quarto 3 vezes ao dia. Armaram uma grande cilada contra Daniel, quando descobriram que Daniel não prostrava para homem. E aqueles homens armaram uma grande cilada contra a vida do servo Daniel, o servo de Deus Altíssimo. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para o salvar. O rei tentou dar livramento a Daniel. Então aqueles homens que deram a ideia da lei foram até o rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Condenaram também agora o rei para que não mudasse a lei, e nesta lei agora Daniel estava em condenação. O rei, vendo que não podia fazer nada mais por Daniel, mesmo com seu coração triste, porque Daniel tinha um grande espírito de sabedoria, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E o rei dizia ainda a Daniel: não temas, o seu Deus há de te salvar desses
ferozes leões, Daniel, e os leões rugiam. Leões ferozes, grandes leões. E foi trazida uma pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel. E com seus grandes homens, para que não mudassem a sentença acerca da lei. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou uma noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o seu sono, porque se preocupou com o profeta Daniel, pois o rei o amava. E pela manhã cedo se levantou-se, foi depressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, ouviu leões rugindo, grandes leões. E chegando à cova, gritou fortemente, clamando: Daniel, o seu Deus te livrou dos leões. E disse: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso tu estás vivo? O teu Deus te livrou desses grandes leões? Então Daniel falou ao rei: vive o rei para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum ao teu servo, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e dano algum achou em Daniel. E ordenou ao rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados agora na cova dos leões. E os leões pegaram esses homens e estraçalharam eles, porque grande é a justiça do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos confins da terra, o Deus vivo, o Deus dos crentes, o Deus que você serve. E quando os leões se apoderaram daqueles homens, esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu todos os povos, nações e gentes diferentes e línguas em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo domínio no meu reino. Os homens tremeram e temeram perante o Deus de Daniel, que o livrou da cova dos leões, porque aquele é o Deus vivo e Deus para todos sempre. Ele que te livra da cova dos leões e que faz maravilhas em toda a terra, e tem poder sobre os leões. Em verdade eu te digo, Deus fecha até a boca dos leões
Em verdade eu te falo, meu amigo, Deus faz até o leão jejuar, para não te acontecer dano algum. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Daniel foi perseguido, porque se destacava entre os outros. E quando você é destacado entre os outros, não se esqueças, manto, terra, nagasúpia, quando você se destaca, você é atacado. Ainda que você seja inocente como Daniel, ainda que não tenha mal algum sobre você, o inimigo se levanta. Pessoas tentam te atacar, te escandalizar, te envergonhar, mentir com o seu nome, falar coisas absurdas ao teu respeito. Mas quando isto acontecer, não temas. Bem-aventurados quando vos perseguirem, assim diz o Senhor, Deus é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Envergonhados sejam todos que te zombam. Quem te escolheu foi Deus, porque você está crescendo, porque você está dando frutos, e frutos com abundância. Estão jogando pedra em você, mas não se esqueça, toda árvore quando dá frutos, ela é apedrejada. Deus te escolheu, terra, manto, nagasúpia. Deus tem grandes maravilhas para fazer na tua vida. Não abaixe a sua cabeça, ainda que te julguem, ainda que tentem contra você. Deus manda dizer: todo juízo cabe a Deus. Não julgueis para não seres julgados. No livro de Êxodo 14:14 está escrito: e faça como Daniel fez, faça silêncio, sou eu que pelejo por vós. Não temas, porque Deus vai envergonhar todos os seus inimigos que levantam contra a tua vida. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje eu te digo: Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá o berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis.
O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.